Olá, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com você na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Amém? Que o Senhor guarde a sua saída e a sua entrada no nome de Jesus, hoje e para sempre. Glória a Deus, aleluias. Em nome de Jesus, você está sendo guardado. Consagra ao Senhor todos os planos e eles serão bem-sucedidos. Amém? Glória a Deus, aleluias. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte e não somente participar. E é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Amém, Senhor, glória a Deus. E o tema de hoje é como ser uma pessoa fora da curva. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, vamos aqui para os nossos recados da nossa igreja. Os próximos cultos serão amanhã, quinta-feira, às 7 horas da manhã, que é o culto de oração, no canal lá na igreja, né? E também tem no canal do YouTube, que é às 7 horas também, que é o canal IEJN Alphaville. Glória a Deus. No sábado, também tem a Nação Jovem, às 19 horas. E no domingo, o culto profético de Santa Ceia. Esse domingo é o domingo de Santa Ceia. Amém? E também, à tarde, às 15 horas, haverá o seminário de libertação. Glória a Deus, aleluias. Amém, Senhor. Glória a Deus. E o endereço da igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia, glórias a Deus. Amém. E vamos para a palavra, que possa estar dando aqui a pregar o evangelho, fazer o nosso melhor aqui na igreja, para você. Amém? Glórias a Deus. Bom, a palavra de hoje vem em 1 Daniel, né? Daniel, livro de Daniel, 1, versículo 8, que diz assim, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Então, aqui, Daniel era uma pessoa totalmente diferente, porque ele era comprometido com Deus. Amém? E será que você também é comprometida com Deus quando você combina uma coisa com Deus e você cumpre? Como, por exemplo, um voto, ou então, como, por exemplo, assim, um jejum. Amém? São coisas, assim, que você que está ali sendo direcionado por Deus, mas você tem que cumprir. Amém? Porque Daniel, ele era assim. Ele se propôs, teve um posicionamento de não cair em tentação, de não comer coisas impuras do reino da Babilônia. Porque a Babilônia é um lugar de muita resistência espiritual. Ali tinha muita orgia, muita coisa errada, muita idolatria. Amém? Então, ele decidiu, né? Ele decidiu não se contaminar. Amém? De continuar as suas orações, de continuar ter a sua vida como de costume. Amém? Então, o que isso traz para nós, né? Você tem que ter um controle e uma decisão antes de chegar à tentação, por exemplo. Amém? Porque, vou te dar um exemplo de mim. Antes mesmo de eu me converter, eu parei de beber, porque quando eu era menor de idade, eu bebia, né? Não bebia de cair, de ficar assim bêbada e tal, mas eu bebi com os amigos, eu saía toda sexta-feira para beber.
E isso não me fazia bem muitas das vezes, né? Então eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, eu não vou beber mais, porque teve um certo dia que eu bebi assim muito e eu passei mal no dia seguinte, né? E assim, não era porque eu saía só com os amigos, né? Porque na minha casa também tinha isso, né? Quando eu tinha festa, as pessoas me davam bebida, eu bebia, na verdade, ninguém me dava, né? Eu bebia. E na verdade, a minha tia, né, que era, né, a minha madrinha de batismo lá da outra igreja, né? Da outra denominação, ela que começou isso aí, porque quando eu tinha meses, ela me dava cerveja molhada na chupeta e achava graça isso aí. Isso me levou a beber, né? Foi isso aí que ela abriu portas, né, para o inimigo entrar na minha vida por essa fonte aí. E aí disso, é claro que eu não bebia para ficar bêbada na rua, para ficar caindo, nada disso. Mas porque essas coisas acabam levando a isso. Porque assim, eu já bebia porque eu tava triste, então eu já ficava feliz. Então era tudo isso. Aí isso aí já vem levando, né? Então, o que acontece? O melhor é você já cortar isso, né? Antes de acontecer coisa pior. Por mais que você beba em sociedade, na sua família, você tem que tirar isso, porque isso não é bom. Amém? Mesmo que Jesus bebia vinho, não, mas não. Jesus, ele é outra coisa, né? Ele coloca ali o cálice, não é o cálice de vinho, entendeu? Não é o vinho, e sim o cálice que transforma uma aliança conosco. Amém? Então não é exatamente o vinho, entende? Então, o que que acontece? E muita gente distorce as coisas, né? Aí eu resolvi, eu decidi. E aí, então, aí voltando, o que aconteceu? Eu passei muito mal, né? Eu passei muito mal, passei muito mal, passei muito mal. E aí eu decidi, falei assim, eu não vou beber mais. E como eu ainda não era evangélica, então eu falei assim, eu não vou beber mais, Senhor. Porque mesmo eu sendo de outra denominação, eu sempre busquei ao Senhor, né? Não exatamente eu, como hoje, como meu pai, mas sempre assim, indiretamente. Então eu decidi que não ia beber mais. E nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. Amém? E eu peço perdão se às vezes me deu vontade e tudo mais, mas eu não coloco nada. Por mais que as pessoas falem, ah, tá fraquinho. Não, 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 não. Não, não bebo mais, não. Entendeu? Não bebo. Esse é o meu posicionamento. Então, eu decidi que eu não ia mais colocar álcool na minha boca. Entendeu? Eu decidi. Então, quando eu vou em festa, ou... Isso já... Hoje não mais, né? Isso eu tinha, o quê? Uns 18 anos quando eu fiz isso. Desculpa. Mas, no começo, né? Que você sente ainda meio que na abstinência, né? Mas como era uma coisa que eu não fazia todos os dias, então, tipo, tudo bem. Mas como tava começando a, tipo assim, fazer quase todos os dias, então, às vezes, muitas vezes, por questões emocionais, então, eu faltava da escola, ia tomar, porque eu trabalhava, né? Então, como você trabalha, então você tem a sua renda. Então, aí você não precisa do pai e da mãe pra ficar dando dinheiro pra você fazer essas coisas. Então, tipo... Então, como eu trabalhava, então, tipo, se eu tinha um dinheirinho, eu ia lá e tomava. Então, isso já tava virando uma coisa que eu já não tava ficando legal. Então, foi a partir daí que eu comecei a não querer mais essa situação na minha vida.
Então foi aí que eu nunca mais bebi. Amém? E não foi somente por um propósito de alguma coisa de temporário, não, foi para sempre. Amém? Porque isso não me fez bem. Então eu decidi isso. Então se eu decidi, tá decidido. Amém? E foi isso que Daniel fez. Ele decidiu não se contaminar. Amém? Então quando eu vou em festas, assim, as pessoas me oferecem. E, inclusive meu pai mesmo me oferece, quando eu vou almoçar na casa dele, me oferece. Ah, você não quer beber? Não quer beber vinho? Eu, não. Obrigada, pai. Você sabe que eu não bebo, não sei por que fica oferecendo. Entendeu? Então, é complicado isso aí. Mas, o que acontece? Você tem que ter um posicionamento, assim como o Daniel teve. Porque, o que acontece? As pessoas sempre vêm querendo te levar ao mau caminho, né? Igual mesmo, agora há pouco eu tava aqui orando, antes de entrar, e o Senhor me lembrou de uma passagem de Gênesis, né? Que Adão, ele não teve um posicionamento para não comer o fruto, né? Ele não teve. Ele não teve uma decisão, na verdade. A gente vê ali Adão, na verdade, como se ele fosse um administrador de Deus, mas um administrador não com intimidade com Deus. Por isso que talvez ele não teve essa decisão, né? Ele não sentia que Deus era o pai dele, né? Ele sentia que ele foi feito por Deus, mas ele não se sentia filho como como Deus sentia ele como filho. Então, por isso que ele fez o que fez. Ele não tinha já uma decisão se acaso alguma coisa acontecesse em relação àquele fruto que ele não podia comer. Porque Deus falou primeiramente com ele, porque ele criou ele primeiro. E ele tinha que passar as instruções para Eva, entendeu? E aí, quando que a Eva comeu, ele deveria ter um posicionamento e falar, não, eu não vou comer. Se você quiser comer, você come, mas eu não vou, porque eu me decidi que eu não vou me contaminar com isso. Amém? Porque o Senhor Deus falou que não é para comer, não é para comer. Mas como ele não tinha o jardim como um lugar de Deus, ele não tinha um jardim como um abrigo, ele não tinha um lugar como um encontro, como um lugar de encontro com Deus. Ele tinha o jardim como uma propriedade que ele estava tomando conta. Entendeu? Então, por isso que ele não tinha essa intimidade com Deus. Porque Deus queria intimidade com ele, mas ele não tinha essa intimidade com Deus. Porque se ele tivesse intimidade, ele tinha se decidido a não comer a maçã, a não desobedecer a Deus. Amém? E mesmo depois que ele comeu, ele tivesse um posicionamento humilde de falar, Senhor, o Senhor me perdoa. Eu que sou culpado, porque talvez eu não tenha dado a instrução correta para Eva. E ela caiu em tentação. Entendeu? Então, ele não seria expulso do jardim. E nem teria caído tanta maldição sobre ele. Amém? Então, fica aqui essa palavra para você hoje. Não desobedeça ao Senhor, sabe? Se você se propôs a fazer um voto, um jejum, ou então alguma coisa que tá te fazendo mal e você falou assim, eu não vou fazer mais isso, decida. Olha só, porque pra mim não foi tão difícil tirar o álcool, porque eu não tava tão dominada por ele, porque eu tava sentindo que eu tava me dominando, que o álcool estava me dominando. Mas quando eu senti isso, logo eu já descartei antes que ele viesse a me derrubar constantemente. Então, o que acontece? Eu sei que talvez para você seja difícil, porque você já vem com esse vício há muito tempo. Não somente esse vício, mas outros vícios. Então, talvez seja difícil. Vai ser difícil porque vai vir a abstinência, né? E assim, a partir do momento que você aceitar Jesus, ele vai te limpar. Amém?
Ele vai te limpar, se você ainda não aceitou. Mas se você já aceitou Jesus e você ainda está nesse vício, então tira isso da sua vida, porque você já está salvo. Porém, você tem que se libertar, você tem que se limpar desse vício. Amém? E para isso, você tem que ler a palavra, procurar o pastor da sua igreja, pedir a ele para te fazer uma oração para te ajudar a você se libertar disso. Amém? Porque é assim que você tem que fazer. Porque às vezes a gente quer fazer sozinho e não consegue. Amém? Porque o vício já está muito grande. Entendeu? O vício já está dominando. E não é isso que Deus quer. O Deus quer te dominar. Mas te dominar, o dominar de Deus, não é o mesmo domínio do inimigo. É um domínio com liberdade. Amém? Porque a partir do momento que o Espírito Santo está dentro de você, é um domínio de liberdade. Entendeu? É um domínio bom. É um domínio que vai te trazer muitas coisas boas. Amém? Vai te mudar por dentro. E é isso que Deus quer, te mudar por dentro. Porque não adianta mudar por fora e não mudar por dentro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então fica essa palavra para você, irmão, irmã. Ou se você ainda não aceitou Jesus, eu te convido a aceitar Jesus. Porque Jesus é a melhor coisa. É a melhor coisa. É o caminho, a verdade e a vida, irmão. É o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E sem Ele a gente não chega até o Pai. E se a gente não for por Ele, a gente não chega até o Pai. Amém? Glória a Deus, aleluias. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor traga, Senhor, traga muito discernimento para essa pessoa. Que o Senhor coloque na vida dela, como diz a sua palavra, Senhor. Se o justo cair 7 vezes o Senhor vai ajudar esse justo a levantar. Em nome de Jesus, porque é difícil, não é fácil. O Senhor já esteve aqui na nossa terra. O Senhor sabe que não é fácil. Existe muita tentação. O Senhor mesmo já foi tentado. Eu coloco, Senhor, essa pessoa que ela tenha vontade, que ela tenha ânimo, coloque no coração dela. Por mais que ela venha cair, ela pede perdão e fala, Senhor, eu quero me levantar. E eu quero que o Senhor me ajude em nome de Jesus. E o Senhor vai te ajudar. Em nome de Jesus. E eu sei que Ele vai te levantar. Glória a Deus, aleluias. E Ele vai te libertar desse vício. Vai, se vai, irmão, irmã. Em nome de Jesus, se você quiser, Ele vai. Mas você tem que querer. Você tem que aceitar Jesus. E você tem que querer também. Mas se você já aceitou Jesus e você ainda está nesse vício, você precisa de libertação. Você precisa do Senhor. Você precisa ir até a sua igreja, até o pastor da sua igreja e pedir para que ele faça uma oração para te libertar. Em nome de Jesus. Se você acha que você não tem essa autoridade. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós já temos autoridade. Amém? Mas é sempre bom uns orar pelos outros. Glória a Deus. E eu oro por você, irmão. E eu sei que o Senhor vai entrar na sua vida te libertando aqui agora. E vai te tirar do vício. Do vício que você tiver aí. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. E se você gostou desse vídeo, você compartilha, você curte, você me segue nas redes sociais. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui na sexta-feira com mais um vídeo da Célula Digital para te trazer, dando continuidade a essa palavra que é maravilhosa de Daniel, que Daniel é excepcional, é um homem fora da curva. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E que a paz esteja com você, que o Senhor esteja na sua casa, que a paz excede todo entendimento, venha preencher a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.